Meu amigo, Olá, Olé. ó, meu Perdão. amigo Paulo Cidade, dê régua e Olá, compasso. Olé. Maravilha, maravilha. Olá, Aurélio. Olá, todo o pessoal aí que está nos assistindo. Meu nome é Paulo Cidade, eu sou escritor, dramaturgo. Já atuei também em cena durante muitos anos, né? Fazendo alguns personagens que eu mesmo criava. Na verdade, assim, a minha trajetória literária começou praticamente primeiro no palco, não é? Porque foi no palco que eu comecei a escrever alguns textos dramatúrgicos. E o primeiro texto que eu escrevi, né, é um texto que hoje ele seria considerado politicamente incorreto, porque olha o título do texto: A Piranha e o Baiacu. Que Engraçado que eu falava de maravilha um de romance. título! Pois Que é, maravilha de título! eu falava, É eu uma falava pena que te desse texto. conhecendo, você estava falando da piranha mesmo, do peixe. Exatamente, é. Estou falando da piranha mesmo, peixe do baiacu, peixe mesmo, né? E na verdade é uma história de um amor impossível entre uma piranha e um baiacu. E as famílias de ambos não queriam que eles se casassem porque o baiacu poderia inchar muito e a piranha devorá-lo. Não, porque E se aí, fosse na linguagem figurada, sim, sim, o casamento entre a piranha e o baiacu é muito comum. Eu conheço vários casos, é muito inclusive. comum. Você deve conhecer alguns casos. É verdade, é verdade. Você sabe que tem um amigo meu, que você conhece, Fernando Guerreiro. Sim, Fernando claro. Guerreiro é apaixonado por esse texto. O sonho dele era montar esse texto. Eu falei, me dá esse texto, João, eu quero montar esse texto um dia. Tá, deixa eu reescrevê-lo, porque naquela época eu tinha 20 anos, escrevi esse texto. Foi Eu acho que ele em precisa que de ano uma isso, Paulo? repágina. Foi em 88, 1988, Então você já que eu está escrevi quase esse tão velho texto. quanto eu, né? É verdade. Então, paralelo a isso, sim, então minha atividade literária começou primeiro no teatro, né, escrevendo textos de teatro. E esse foi meu primeiro texto infantil que eu escrevi. E, diga-se de passagem, fez muito sucesso no Teatro Municipal de Ilhéus, né? Porque todo mundo queria ver essa história da piranha com o baiacu. E eu lembro que na época eu mesmo desenhei o Mas cartaz você dos dois enganou o peixes. povo, rapaz. Né? Não Você tinha que enganou enganar, não. o povo ia para ver a putaria lá e não achava outra coisa. Não, 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 pelo contrário, ia ver uma história de amor mesmo, uma história de Ah, amor lá. você. E aí, pronto, e aí depois de escrever, aí veio a lenda, eu escrevi as histórias, engraçado, né? Eu tinha uma certa habilidade com marketing cultural, então o que que eu fiz? Eu reescrevi novas histórias de Monteiro Lobato, do sítio Pica-Pau Amarelo. A minha jogada é a seguinte, a história que Monteiro não escreveu. E aí eu escrevi umas três histórias de Emília que não tinha, que o Monteiro ainda não tinha contado. Escrevi uma história da Cuca, até eu chamei de A Vingança da Cuca, O Casamento de Emília, embora Monteiro tenha escrito também uma história com esse título assim, mas era uma história completamente diferente, em que na época eu, além de dirigir, de escrever, eu também atuava. O primeiro Visconde de Sabugosa foi eu que fiz aqui em Ilhéus, né? E depois vieram mais duas sequências. E o engraçado é que naquela época, quando eu escrevi o Sítio Pica-Pau Amarelo, a primeira vez, foi uma época que havia 10 anos que a Rede Globo não passava o Sítio Pica-Pau Amarelo. Né? Em 1990, 91, eles tinham deixado de passar já o sítio, já tinha quase 10 anos. Então, quando eu cheguei com o sítio em Ilhéus, cara, bombou no teatro, porque todo mundo, os pais queriam mostrar aos seus filhos quem era Emília, quem era Visconde, quem era Tia Anastácia, quem era Dona Benta e etc. Né? Aí, já no terceiro episódio, eu já trouxe um ator da Globo para participar do espetáculo, aquele que fazia o Saci, que é Romeu Evaristo. E ele Sim. veio, né? E participou do terceiro episódio, nosso, da terceira montagem. E o engraçado, assim, todo mundo estava acreditando, né? Que a TV tem esse poder, né? Que o Romeu, o Saci, tinha mesmo uma perna só. Quando, na verdade, ele sempre teve duas, né? Tanto que ele ficou famoso naquele seriado não, naquela série Zorra Total, né? Ele faz Sim. o angolano, até hoje ele faz o angolano. E aí é o seguinte, o que é que eu fiz? Para quebrar essa magia, ele entrou com as duas pernas, né? E ele não sabia andar de duas pernas, né? Porque a Cuca jogou feitiço nele para ele ter duas pernas. Essa foi a sacada que eu tive e ele entrou. E as pessoas disseram, o Saci do sítio, né? Cadê, Quem cadê? reconhecia a galera da época.
E ele entrou com 2 pernas sem conseguir andar. Era uma cena rápida, que ele entrava e não conseguia se mexer no palco, porque tinha 2 pernas, repare. Ele já estava acostumado a ter uma perna só. E aí ele sai de cena. E foi bacana isso, né? E aí eu fui acabando, no final das contas, acabei escrevendo 30 espetáculos de teatro. Tem uns 5 anos que eu não atuo. E paralelo a isso, resolvi entrar no mundo da literatura, né? Eu costumo dizer que, na verdade, os primórdios da minha arte, digamos assim, minha arte literária, começou lá por volta do início dos anos 80, quando eu criei um clube de correspondência, né? Era o Clube de Correspondência Marvel. Ou seja, eu era muito fã dos gibis da Marvel, Homem-Aranha, Hulk, Capitão América, né? Sim, Todos claro. aqueles heróis da TV. E o que acontece? Eu me juntei com mais 3 amigos, nós criamos um clube de correspondência, mas primeiro eu tive uma ideia, eu falei assim, olha, bora fazer o Oscar dos quadrinhos? Eles falaram assim, como assim o Oscar dos quadrinhos? Nós vamos escolher os 12 melhores dos quadrinhos, dos heróis. Como assim? Melhor roteirista, melhor história, melhor herói, melhor cena, né, desenhada. Enfim, eu criei 12 estatuetas dessas assim, fizemos uma lista dos melhores e mandamos para a Editora Abril, né, a Editora Abril que editava essas revistas. Aí ela publicou no Espaço do Leitor. Eu tenho essa revista até hoje. Está até guardada ali, as 7 chaves. E aí ela publicou isso. Cara, quando ela publicou isso, eu não sabia que existia tanta gente fã das histórias em quadrinhos. Nós recebemos mais de 300 cartas do Brasil inteiro e até de fora do país, que é em Moçambique e Angola, que também fala português, mandou cartas para a gente querendo ser sócio do clube que a gente criou, que chamava-se Friendship Marvel Brasileira, entendeu? E aí, nessa escrita de se comunicar, eu acho que foi daí que surgiu essa ideia de escrever, porque cada carta nossa era uma história. A pessoa escrevia, por exemplo, lá do Mato Grosso, e a gente pegava, situado no estado do Mato Grosso, a gente criava uma história em cima daquilo e respondia a pessoa, envolvendo os super-heróis. Era uma coisa assim muito bacana que as pessoas ficavam empolgadas com isso. E aí, bom, beleza. Depois aí passou esse período da Marvel, né? Passou esse período do clube de correspondência. Eu entrei no teatro, logo quando eu saí do magistério, que eu fiz magistério, entrei logo no teatro. Estreei no teatro com uma peça infantil chamada Curumim Invisível, dirigido pelo saudoso Pedro Matos, e depois montei minha própria companhia, que foi o grupo de teatro e ação de Ilhéus, o Getai. E aí montei a primeira peça infantil, que foi A Piranha e o Baiacu. E anos depois, 1996, 8 anos depois, porque eu lancei meu primeiro romance, do próprio bolso, banquei esse romance, né? Acreditando que, poxa, eu vou escrever esse livro, vou vender igual a água. Ganhar Né? dinheiro. Porque a gente vou ganhar dinheiro com esse negócio. E porque o teatro tem dado certo, né? E eu falei, pô, na literatura também vai dar certo. Aí escrevi Berlinda, meu primeiro romance, que é um Adulto romance que fala ou... sobre adulto, que é um romance que fala sobre a trajetória do teatro amador na nossa região, aqui do sul da Bahia. E aí eu escrevi essa história, foram quase 200 páginas, Berlinda. Eu tenho até, não sei se ele está até ali na estante. Eu posso até mostrar para você depois. E escrevi Berlinda, ponto, foi Berlinda. Só que eu tomei um prejuízo retado com Berlinda. Primeiro porque a gráfica, não era nem editora, era uma gráfica, né? Não me entregou todos os exemplares. Né? E segundo porque, assim, eu não tinha habilidade na venda do livro. Eu acho que todos nós que escrevemos, vender é mais difícil. Paulo, Né? Paulo, Um negócio Paulo, assim. tem um escritor que diz assim, no Brasil é mais fácil você se livrar de um cadáver do que de 1000 exemplares. Verdade. Pode escrever que isso é verdade. É verdade mesmo. Então, e aí, pô. Mas aí depois, poxa, fiquei assim, boa, e agora, cara? Aí eu não vou escrever mais livro, não, porque é um prejuízo danado. Só que, anos depois, né, quer dizer, foi em 96 que eu lancei Berlim, aí em 2003 eu lancei meu primeiro romance por uma editora, que foi para a editora da Universidade Estadual de Santa Cruz, Editos. Né? Bom, aí tranquilo, porque eu não gastei um centavo. E por incrível que pareça, Aurélio, né, esse livro eu vendi 800 livros desse. Né, assim, estourou. E até hoje eu vendo ele porque teve uma escola há 2 anos atrás que adotou, eu vendi mais quase 800. Entendeu? É um livro pequenininho, que eu conto a história
da defesa do meio ambiente, tal, e que é muito bacana, eu dialogo com a juventude, essa relação, essas, na verdade, assim, essas dicotomias que a mídia coloca, quando ou a gente defende os animais, ou a gente defende as crianças que passam fome na favela, querendo mostrar que uma coisa é mais importante do que a outra. A mídia coloca isso para a gente ficar na dúvida do que de fato defender, né? Então eu escrevi uma coisa nessa linha. E eu estava querendo mostrar, nessa história, até mais verde, que existia uma arte ali chamada ecoteatro, que a gente poderia, através do teatro, levar conceitos de educação ambiental. E aí foi bacana, colou. É uma história pequena, tem 40 páginas, se eu não me engano, 40 páginas. E foi bacana. E aí eu me empolguei, né? Deu certo, esse livro deu certo. Egenor Gaspareto, nosso amigo que você Claro, conhece. nosso editor, né? Nós temos Nosso editor, né? Da Via Literário. Gostou. E foi quem me apresentou, você. E eu revisei um livro seu, não sei se você lembra. Foi, lembro. Agora, você ficou. E aí, sim, diga. Conta um pouquinho, você, pô, já como adolescente você tem essa coisa do Clube Marvel, né? Você Sim. nasceu em Ilhéus, como é que foi sua infância? Você foi um bom menino, foi um menino rebelde? Como é que foi isso? Olha bem, eu nasci em Ilhéus, eu sou criado e nascido em Ilhéus. Morei 3 anos na minha infância, né? De 71 a 73, numa cidade vizinha aqui, porque meu pai foi ser delegado dessa cidade, e ele teve que se mudar para essa cidade, e nós fomos juntos, a família, ficamos 3 anos nessa cidade aqui, a cidade chamada Uruçuca. Foi a única vez que eu saí de Ilhéus, de fato. Que é do lado, Fiquei né? 3 anos. Uruçuca é bem Do lado, 30 quilômetros. 30 quilômetros daqui. É praticamente um bairro de Ilhéus à distância, né? E aí, assim, não, eu sempre fui um menino bacana. Eu sempre, digamos assim, meu pai foi um cara que me educou, me mostrou algumas verdades que eu aprendi desde cedo. Diz que a personalidade da criança ela é formada até os 7 anos, né? Eu acredito que meus pais conseguiram formar essa personalidade. Essa é a tese freudiana, né? Mas muito bem. Pois é uma tese freudiana. E aí eu acredito que eu consegui sim. Meu pai conseguiu me botar, minha mãe, meu pai conseguiu me botar nos eixos, digamos assim. E eu sempre fui um cara assim, digamos, do bem, né? Nunca entrei em outros caminhos que não fosse o da arte. Né? Que a princípio, diga-se de passagem, quando eu disse ao meu pai que ia ser professor, e ele queria que eu fosse advogado ou médico, ele falou, você é doido, rapaz, quer ser professor? E aí, mesmo assim, ele respeitou a minha ideia, né? Respeitou a minha ideia e me levou até o colégio IME. E chegando lá na frente do professor Raimundão, que era um diretor linha dura e tal, aí ele me apresentou aqui, ó, esse aqui é meu filho. Ele disse que vai fazer magistério, esse negócio aí de magistério. Aí o Raimundo olhou para mim e falou, e aí, rapaz, você vai ser meu professor? Eu digo, não, eu vou ser professor, eu quero ser professor. E aí ele, beleza, pronto. E aí, cara, participei de Grêmio Livre, acabei escrevendo um livro depois sobre esse período do Grêmio Livre, que surgiu um romance chamado Santo de Mármore, que eu lancei há 10 anos atrás, Santo de Mármore, um romance muito bacana, que eu conto a trajetória do movimento estudantil em Ilhéus, como foi que se deu toda uma greve que aconteceu naquela época, pela história. Os estudantes que fizeram greve no final dos anos 80, saindo já da ditadura, a gente fez uma greve para que outros professores que foram demitidos fossem readmitidos. Foi uma coisa fantástica, assim, nós fizemos parte desse movimento e que terminou bem. Os professores foram readmitidos e as aulas continuaram. E aí não parei mais de escrever. E, paralelo a isso também, acabei me movendo com as políticas públicas, né? As políticas públicas de cultura, e me apaixonei pela gestão da cultura, por esses elementos, por essas dimensões culturais que tantos envolvem a nós, eu, você, cada um na sua cadeia produtiva, cada um, você na área de frente da editoria, da autoria, dos festivais, né? E eu na parte da produção também, de estar ali produzindo, correndo e criando políticas públicas que pudessem mudar essa trajetória e dar mais espaço às pessoas que não têm acesso ao livro e à leitura, né? É isso aí. Eu quero dar meu depoimento aqui, viu, Paulo? Sim. E eu te conheci assim, pô, um menino bem comportado mesmo, né? Um cara tímido e tal.
Não, é sério. Eu casei 3 vezes, mas tudo bem, mas eu Não, sou você comportado, vai entendeu? contar essa história, vai contar esse. Quer dizer, 3 não, 2, porque uma não foi casamento, uma foi só um Não, namoro longo, mas. mas vale, vale. É, eu queria testemunhar, não, você é um cara comportadíssimo, né? Aí chamo você Uhum. pra Flica e tal, poxa, o Paulo vai ficar lá no canto. Aí você dizendo, tá tudo bem, tá lá, mesa com várias pessoas e tal, né? Aí daqui a pouco o Paulo Exato. vai lá e me faz uma performance, né? Faz o povo vibrar, sai do chão, aquela coisa e tal, né? Foi verdade. É surpreendente. Depois no Conselho de Cultura voltou a ser um bom menino e tal, Foi. comportadíssimo, Verdade, tranquilo. verdade. É assumindo os papéis, né? Os papéis em cada ambiente, né? A personalidade continua a mesma, o caráter continua o mesmo, mas os papéis você tem que agir de acordo com o ambiente, Sim. né? E o Eu papel do acho que é namorador por era aí. como? Você começou cedo esse Com- negócio? O papel de como é? Não namorado. entendi. De Ah, namorador. Você começou cedo, aí, rapaz. casou 3 vezes? Ou esse rapaz tocar numa parte que eu escondo até nos livros, mas é verdade. Não começou cedo. Começou cedo. Diga assim, comecei a namorar sério, digamos assim, com 15 anos, né? 16 anos, sério, sério mesmo, né? Namorei com uma garota durante 2 anos, depois outra mais 3 anos, outra mais 4 anos, me casei com 23 anos, né? vinte e Não, três peraí, anos com. essa conta tá dizendo que você começou aí com 12, 13. Sim, mas essa parte a gente não conta, não. Era criança, rapaz, era menino, não entendia direito, não sabia como é que funcionava esse processo é, de namorar. Mas deixa eu contar um caso curioso para você quando eu Conte, tinha conte, 4 conte. anos de idade. 4 anos de idade. Eu não sei se foi verdade, minha mãe disse que foi, mas eu me lembro também de ter visto isso. Repare, foi na época que eu estava em Uruçuca, né? Eu era um gurizinho de 4 anos, 5 anos, e aí chegou uma cigana lá em casa, né? Uma cigana toda paramentada e tal. E aí ela bateu na porta e eu fui correndo para abrir a porta. E eu lembro que minha mãe falou: Espera, menino, deixa eu abrir. Aí quando ela abre, tinha uma cigana lá. Eu olhei para a cigana assim, vi aquela mulher toda bonitona assim, né? Cheia de saias, lantejoulas, um chocalhozinho, um negócio assim, uma touca no cabelo, touca não, um lenço no cabelo todo colorido. Eu achei aquilo fantástico, né? Fiquei impressionado, mas ela tinha tantas roupas, tantas saias, que eu fiquei curioso para saber o que tinha por debaixo daquelas saias. Entendeu? E aí, quando ela conversava com minha mãe e pedia a mão da minha mãe para ler, eu peguei e entrei por baixo das saias dela, isso ela na porta de casa, né? Eu entrei por baixo da saia para olhar para debaixo para ver o que, que tinha naquele rumo de saias assim que eu achei E o aquilo que tão que bonito, tinha? né? Aí quando eu olhei ali de baixo, eu falei: "Mãe, mãe do céu!" Aí a mãe: "Que foi, menino?" Eu falei: "Mãe, tem muito cabelo, tem muito cabelo." Aí me sai daí, menina, me deu um tapa assim. Aí eu saí debaixo das pernas da cigana e saí correndo pra dentro do Você tinha quarto. Eu me quantos lembro anos? dessa história. Você tinha. Acho que uns 4 anos, eu acho. Ah, bom. Tá bom. Minha mãe contava essa história sempre, porque eu não sei se eu consigo me lembrar disso, mas É, minha mãe contava sempre essa história que eu gravei e imagino eu fazendo a cena. se, for, Entendeu? se fosse E muito aí, mais que 4 anos, o cigano ia te pegar, né? era mesmo. Sim, Isso mas foi um quando é que você vai ter a primeira namorada, o primeiro beijo? Como é que foi isso? Já foi Ilhéus, né? Rapaz, o primeiro beijo foi em Ilhéus, foi em Ilhéus, foi em Ilhéus. Foi numa cidade, ou numa cidade, foi no bairro que eu nasci, né? Que foi o bairro da Conquista. Eu nasci num bairro, nasci numa rua chamada Monsenhor Evaristo, né? Eu nasci na rua, não cheguei nessa rua. Eu não cheguei a nascer na maternidade, não deu tempo, minha mãe não deu tempo. Então foi uma parteira que fez o meu parto, né? E meu pai deu 12 tiros pro alto no dia que eu nasci na véspera de São João. Você repara, né? Então, por isso que meu primeiro nome é João, né? Porque eu nasci na véspera de São João. E o Paulo, porque na época o Papa era Paulo VI, se eu não me engano. E minha mãe era muito religiosa, colocou João Paulo. E depois eu acabei virando Paulo Cidade, que é nome artístico, né? Então foi assim, nessa rua. E aí nesse período, depois que eu voltei de Uruçuca, eu continuei morando no plano inclinado, meu pai tinha uma casa ali no plano inclinado, e aí eu conheci uma menina chamada Liliana, que era minha vizinha.
Eu acredito que ela foi minha primeira namorada infantil, assim, né? Da coisa aquele encostar o lábio com o lábio, né? A gente brincava, esconde-esconde, brincava de picula, essas coisas. Eu acho que foi minha primeira namoradinha, assim, infantil, né? Uma namorada séria mesmo só foi acontecer já na adolescência, né? Com meus 15, 16 anos é que eu tive uma namorada séria mesmo. Tá bom, né? Vamos parar por aqui, né? Pra falar um pouco mais da vida da gente. Eu senti que você ficou constrangido. Eu tô dizendo que você é tímido ainda, né? Sou tímido mesmo. Tô bebendo água pra acalmar. Vamos começar a colocar as fotos? Vamos colocar as fotos. Ó, antes de você colocar as fotos, tá vendo essa caneca aqui? Sim, Essa sim. caneca? Bacana. Essa caneca foi presente de um amigo meu. Muito bacana, né? Que já se foi, não tá mais entre nós. Essa caneca foi comprada em Piranhas, lá na Alagoas, né? Em Alagoas. Sim, Porque você sabe que foi em Piranhas onde as cabeças dos cangaceiros foram sim, expostos sim, sim. lá na Sei, sei. escadaria lá de Lampião, Maria Bonita e toda aquela turma. E eu sou muito fã de Lampião. É fã pela sua história, pela sua trajetória e Conheço. tal. Não pelo ato do que ele foi, né? Sim, Mas assim, pelas estratégias que Lampião tinha de andar da mata, na caatinga, né? A inteligência dele, a arte dele de até de bordar, de fazer aqueles embornais, é, enfim. Lampião, eu sou fã de é, Lampião. Então eu montei três era, espetáculos de Lampião. não, ele era um bandido bem cruel, né? Mas não Bem dá para Não, essa não dá para parte eu nem endeusar tô levando em de conta. jeito nenhum, né? Não dá para endeusar, não dá. Endeusar não Porque dá. tem gente que endeusa, né? Bom, Endeusar não. mas vamos lá. Você Vamos não vai lá. estar vendo aqui, mas vai aparecendo as fotos aqui, tá? Eu vou Certo, começar certo. com a foto de você ali todo mascarado, pintou o rosto de branco, Sim, com uma mulher aqui, né? sim. Bonita mulher, tem que até dizer quem é, né? Não é um homem, não? Não é um homem, não? Não, é um homem. Acho que Se é. é homem, disfarçou bem. Você ali com a cara Olha aí. feia. Você que bota as fotos, você tem que lembrar. Depois tem uma com você É. vestido de palhaço aqui. Né? Sim, aí foi o Ah, professor Clown que eu fiz. aí já é infanto Professor Clown juvenil, né? durante. É infantil juvenil. Mas não é mais infantil, nem infantil juvenil. Infantil Infantil, mesmo, infantil, professor infantil. Clown. Foi muito legal. Eu levei muita gente ao teatro. É o monólogo, meu primeiro monólogo aí. Que eu fiz, muito bacana. Que beleza. E aí que você teve ideia de escrever para criança, não? Não. Quando eu tive ideia de Você. escrever para criança, já foi com a Piranha Baiacu. O professor Ah, Cláudio já foi bem mais na frente. Né? foi na Tá frente. bem na frente mesmo. Quase 10 anos depois. Né? Beleza. 98, 99, 2000, por aí. Você falou, no Lampião tem aqui você com uma peça sertaneja aqui, com a caatinga no É fundo de Lampião, caatinga. Lampião. Quando eu montei Cangaço. Eu contei a história dos últimos dias de Lampião. A última semana dele. Eu conto Porque toda essa história. Ilhéus fica bem distante do sertão, Ilhéus é úmida, Fica né? muito. Não, mas Bem tropical. muitos sertanejos, você deve ter lido o livro de história de Ilhéus, que a Genoura editou comigo, né? E aí a gente vê Uhum. que teve muita participação, né, do sertanejo na criação de Ilhéus a partir do boom do cacau no final do século XIX, né? Exatamente. O próprio Jorge Amado, quando escreveu Gabriela, por exemplo, Gabriela veio dessa área, né? Segundo ele, Sim, veio da sim. área lá de Sergipe, aquela coisa toda, a É, parte mais cruel da não, seca, fugindo da não seca e só de tal. Sergipe, porque os sergipes os sergipanos eram até privilegiados, né? Porque quem veio Era daquela região, verdade. região de Monte Santo, Jacobina, era bem mais. Sim, teve, foi, exatamente, exatamente. Bom, Monte Santo, Valente, Queimadas, né? e agora tem uma foto sua ganhando um prêmio aqui da Arani, da nossa querida Arani Santana, secretária estadual de Cultura. Na verdade, aí foi minha despedida do Conselho Estadual de Cultura, né? Eu A lembro. Arani me deu esse certificado e tal pelo período que eu passei aí à frente não, como membro do Conselho Estadual, representando o Fomos Sertão colegas, né? Litoral Sul. Fomos colegas. Fomos muito bem. colegas, né? Fomos colegas, exatamente. Muito bacana isso aí, Maravilha. essa parte. Tem uma reunião sua aqui com um bocado de gente, Isulu Araújo, que eu estou reconhecendo. Aí foi quando eu esteve à frente da Secretaria de Cultura do município de Ilhéus, né? Fiquei Ah, 500 dias à frente da Secretaria de Cultura e esse momento, nessa reunião aí, foi quando o Zulu, a gente bateu o martelo, Zulu e toda a equipe técnica da Secretaria, Academia de Letras, para fazer a FLIUS, né? Primeira sim, festa sim, sim. literária de Ilhéus.
Foi quando a gente se reuniu aí para discutir isso. E Todo como ano é, a gente fazia isso. como é que evoluiu a Flios aí? Conta pra gente. Olha, a Flios evoluiu bem, evoluiu Porque bem. você me falava há E- muito tempo que queria fazer a festa literária. Eu até, poxa, Foi, exato. eu fui, Mas aí a gente não chegou eu cheguei ainda. a Ilhéus, fui lá ver o teatro e tal, né? Foi. A gente não conseguiu ainda atingir aquele patamar que a gente queria, não. Mas a última, por exemplo, foi muito bacana mesmo. A próxima Foi um você me público, chama, né? Espetacular. Você também não Com me chamou, certeza. né? Não me chamou para ajudar. É verdade. Te passar um Na próxima, aí. deixa as coisas mudarem, os governos mudarem, as coisas mudarem, para a gente poder fazer uma festa literária de verdade. Uma festa literária com tudo que Ilhéus merece. Nós tentamos fazer isso. E tenho certeza que o o Zulu vai estar junto. Zulu vai estar junto nisso. Vai. Zulu é um parceiro. Até não sei se você viu, sempre eu gravei com ele esses dias aí, tá no YouTube aí, com o Zulu. Eu não vi ainda não. Já conversei com o Zulu, muito bonita a conversa com ele. Tá, vamos Legal. lá. Agora você tem uma foto aqui de um monte de gente vestindo toga, acadêmicos, eu imagino, com Aleilton, Fonseca. Aí aí foi um dia, se eu não me engano, da posse de Aleilton, né? Aí na Academia de Letras, né? Entrei na Academia de Letras em 2010. 2010, se não me engano, foi 2010. Eu entrei na Academia de Letras de Ilhéus. Aí Aleilton, acho que foi nesse período. Essa foto foi no período da posse dele aí em Ilhéus. Tá André Rosa e outros mais. Aleilton é uma simpatia, amigo de todo mundo. Adoro Aleilton. Amigo de todo mundo. Aleilton é uma figura. Vou chamar ele aqui para fazer a conversa no tempo certo aqui, com certeza. Maravilha. Ele é muito bom, tá isso aí. Bom, aí você autografou no livro Infanto Juvenil, imagino, pelo tipo do livro aqui. Que foi, inclusive, que eu revisei, juvenil, você escreve muito bem. E você faz aquelas performances, né? Pena que você não está com vontade de fazer performance. É verdade. Quando eu estou lançando Infanto Juvenil, eu sempre faço uma performance, assim, para ficar mais interessante o lançamento. Então, na Flickr todo mundo adorou sua performance. Aqui tem Me chama pra Flickr de novo, eu quero ir pra Flickr de novo. Deixa eu te contar uma novidade, antes de você postar aí. Eu vou estar lançando um romance novo, não sei se consigo lançar esse ano ainda. Mas no ano que vem, eu acredito, logo no começo do ano, que a editora me pediu aí 5 meses para poder projetar todo o processo editorial, né? E aí eu devo estar lançando Rio das Almas, que é o meu mais novo romance, depois de Povoado das 11 mil vídeos que eu lancei no ano passado, né? Sim, ótimo, maravilha. Você está com quantos livros, você tem ideia? Eu perdi a conta, mas os meus... Com Rio das Almas, agora que eu vou lançar, se Deus permitir, vão ser 18 livros. Poxa, 18. Te invejo porque você conta, eu já perdi a conta. Eu fico tentando juntar aqui, que às vezes a gente acaba esquecendo mais ou menos metade adulto, metade infantil, né? Metade infantil juvenil. Digamos assim, tem uma parte boa infantil juvenil, uma parte técnica, uma parte de adulto, romance. Eu vou mostrar alguns aqui que você mandou a foto, que aí são todos os infantos juvenis, quase. Quase todos, mas aí tem os técnicos também tá aí, o romance também tá aí. Nessa foto tem praticamente todos os 17 aí, sem o 18º, tá todos os 17. Aliás, 17, nem sei se tá os 17 aí, porque eu não sei se Berlim tá nessa foto, não tô me lembrando. Mas tem todos, né? E o que eu revisei está em destaque aqui, o Mistério da Lama Negra. Eu revisei o Mistério da Lama Negra e a Batalha dos Nadadores. Batalha dos Nadadores, muito bom. Quer dizer, a Batalha dos Nadadores. Infanto Juvenil, Infanto Juvenil. Beleza. Tem uma foto sua aqui agora, deixa eu mostrar assim, a foto bonitona que você preparou aqui e tal, né? Tem outra aqui, você com Alexandre Simões, que é aí de Ilhéus, né? Meu amigo também. Com o Sandro Magalhães, né? Que é lá de Serrinha. Nosso amigo. Isso. Essa foto foi quando eu estava saindo do Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus. E aí eu convidei a galera, tá aí menino também, tá o representante na época do Ministério da Cultura, também esteve presente. Sandro, Alexandre, e a galera toda foi prestigiar a minha saída e a posse na época do mestre Ney, que estava entrando no meu lugar. Sim, maravilha. E para finalizar, uma foto sua aqui na casa de Jorge Amado de Ilhéus, né? Exatamente. Quem bateu essa foto foi um amigo meu, Paulinho. Tá até. Foi uma foto, acho que uma tarde, se eu não me engano, assim. Eu falei, olha, bate uma foto aqui, velho. Tá bonita essa foto aqui na janela de Jorge. Aí eu tava na janela de Jorge. Você sabe que na Câmara
ou melhor, na Câmara, não, na Academia de Letras, eu tive a honra de ocupar a cadeira que foi de Jorge Amado, né? Foi de Jorge, a cadeira número 13. Ele foi fundador. Você é um Depois foi, quem assumiu foi Zélia Gattai. Quando Zélia morreu, eu entrei no lugar dela na Academia de Letras. Você é um leitor de Jorge Amado? Sou. Gosto de Jorge Amado. Do que você gosta mais? De Jorge Amado. Olha bem, eu gosto da trilogia do Cacau, que é muito bacana, né? Muito maravilhoso. Gosto de Capitães de Areia, assim, sou apaixonado por Capitães de Areia. Muito bacana, muito bacana. Tocaia Grande, muito boa. Gabriela, melhores romances de Jorge, porque, não só porque conta toda aquela trajetória que se passou nos anos 20 e 30, quando ele era poderosa, digamos assim, né? Uhum. Eu gosto muito. Da trilogia do Cacau, o que eu mais gosto, o romance que eu mais gosto é um romance fininho chamado Cacau, né? Sei, eu lembro dele. E foi o primeiro, né? se não me Cacau, engano. Se não me engano, foi o primeiro. É o segundo. Não, é o segundo. O primeiro foi o País do Carnaval, né? Que ele escreveu em Ilhéus, né? Uma parte em Ilhéus e uma parte no Rio de Janeiro. O País do Carnaval. E olha que eu escrevi isso assim, profissionalmente, olha que a memória me trai. Né? É verdade. Então, assim, eu sou muito fã de Jorge. Agora, assim, eu comecei a ler a obra toda de Gabriel Garcia Marques. Uns tempos para cá, eu tenho escrito muito em cima do realismo mágico, né? Sim. E aí eu falei, eu vou ler Gabriel Garcia Marques para, de repente, eu não estar repetindo algumas coisas que ele já disse em algumas de suas histórias. Aí resolvi ler a obra dele praticamente toda. Já li quase 15 romances dele, né? Quer dizer, nem todos são romances, outros são contos, né? Muitos contos. E fiquei apaixonado por Gabriel Garcia Marques, né? A última obra que eu li foi Os Funerais de Mamãe Grande. Não tinha lido 100 Anos de Solidão, que é um clássico, né, que quase todo mundo já leu. Eu falei, eu vou deixar para ler por último 100 Anos de Solidão, porque todo mundo já leu. E aí, quando eu li 100 Anos de Solidão, cara, realmente é uma obra fantástica. Sim, Fantástica, 100 Anos de Solidão. Me apaixonei por 100 Anos de Solidão. Ninguém Escreve ao Coronel, que é muito bom. Li também, que eu gosto muito, do Amor e Outros Demônios, que é muito bacana. Tá? E vou ler agora, que eu não li ainda, de Gabriel, que é O Outono do Patriarca, que ele disse, né, em uma entrevista, que era a melhor obra dele, né, que ele considerava a melhor obra, que é O Outono do Patriarca. E tô lendo um outro cara que eu gosto, assim, passei a gostar muito, um escritor mexicano chamado Juan Rulfo. E ele só escreveu em vida, se eu não me engano, 2 romances. Um que eu li no ano passado, chamado Pedro Páramo, né? E o outro que é Chão em Chamas, que eu ainda não li, já comprei, já está aqui na minha estante, esperando só a vezinha de eu pegar ele e ler. Que eu gostei muito da escrita de Juan Rulfo. É um cara assim, pense num cara que ele não é só objetivo na sua escrita, mas ele tenta ser sucinto, sem ser muito prolixo, e ao mesmo tempo ele não sei nem como descrever isso, talvez ficasse melhor para você. Não está errado. A mulher pode. Não está errado. Então, talvez ficasse melhor na sua descrição de entender o processo de Juan Rulfo, que é um mexicano assim fantástico, que também se enveredou, é considerado um dos pais do realismo mágico, e é muito bacana. E engraçado, Aurélio, que eu não sabia, sei lá, o subconsciente, eu já escrevia a minha obra, tem muitas características do realismo mágico, né? Se você vê Mistério na Lama Negra, O Tesouro Perdido das Terras do Sem Fim, tem alguns elementos fantásticos que acontecem ali, que são próprios do realismo mágico, né? Então eu já vinha enveredando por esse caminho. E quando eu escrevi no ano passado O Povoado das 11.000 Virgens, eu quero até mandar esse romance para você, não sei nem se já te dei esse romance. Me dá a ler o romance, ficou apaixonado, postou não sei quantas páginas do romance vou ficar enciumado, Facebook assim, dele. Foi no dia que eu levei, não te encontrei na Flickr, encontrei ele, aí eu dei logo a ele. Mas eu vou te mandar. Para cada livro que eu leio, o Mirdá lê 50. É verdade. É um leitor voraz. Não, eu segui o conselho de Schopenhauer para ler pouco, sabe? Aquele negócio. Nelson Rodrigues também dizia para ler pouco, né? Ler seletivamente. Eu tenho lido 2 romances por mês, às vezes, né? Às vezes 2, 3. Quando eles são fininhos, eu leio
E eu recentemente acabei de ler um Peraí, regional aqui como é chamado que... Morte Abjeta. Você não está casado agora? Tá Tô casado. Pô, lê 2 Tô romances por casado, mês? casado. Tô casado há 13 anos. Não ia achar, não ia Mas achar assim, esse agora eu tô tempo. com um tempo, eu consigo administrar bem meu tempo. Por exemplo, eu escrevo, você sabe que escrever tem que ter disciplina, né? Na escrita, Sim, né? claro, Você, claro. assim, eu escrevo diariamente. Eu escrevo diariamente. Então, assim, quando eu não estou escrevendo diariamente, o que é que eu faço? Eu estou pesquisando. Agora mesmo, por exemplo, eu estou pesquisando. Eu estou montando a árvore genealógica da minha família. Porque ela é matéria é pano de fundo para o meu próximo romance que eu vou escrever. Que eu quero contar a história do meu bisavô. Né? Do meu bisavô, do meu tataravô. Né? E até chegar em mim. Né? Antes, só que eu não vou contar eu vou contar só a minha infância, quando minha mãe me teve, em 1968. Eu vou para a história para ali, certo? Mas eu vou contar toda essa história que começou no século Sim, XIX. sim, mas Né? seu Final do tataravô século já era XVIII, XIX. ilhéense? Já era de Ilhéus? Hã? Já era de Ilhéus ele não? Não é de Ilhéus, não. Não, Aí aliás, que tá. Ele veio para Ilhéus, mas não era de Ilhéus, não. Veio para Ilhéus, mas não era de Ilhéus, agora, não. Paulo, Entendeu? A minha família é meio é, ramificada, tem gente da Alemanha, tem gente deixa eu fazer minha do propaganda. Sergipe. Deixa eu fazer minha Sim, fala. propaganda. Porque você sabe que eu sou historiador de Ilhéus, né? Você já viu os meus livros de história de Sim, Ilhéus, né? sei. Tem um livro seu aqui. Inclusive vai sair no YouTube aqui, tá? Já está sendo preparada a narração para contar a história de Ilhéus aí aqui no YouTube, viu? Quem for de Ilhéus, Certo. aguarde que vai ter coisa boa. Vai vir muito Maravilha. detalhe, vai ter contos de Ilhéus, aquela coisa toda. E Maravilha. quase ninguém em Ilhéus hoje é descendente dos ilhéenses originais. Porque a cidade era muitíssimo pouco povoada antes do boom do cacau. E o boom do cacau, você sabe, vem gente do mundo inteiro. Vamos falar um pouco de Gente cacau? do mundo inteiro, verdade. Você falou Bora. do livro Cacau, do Jorge Amado. Eu estava com um convidado esses dias, aqui eu não lembro quem foi. E a gente estava conversando sobre literatura exatamente, e a gente chega. Foi Matheus da CCPI. Nosso amigo, você conhece? Sim, sei Matheus que é Torres. Matheus. É. E a gente falando que Adonias tinha essa coisa mais realista em relação ao cacau, à civilização do cacau. Jorge Amado que meio que fez. Muita gente fala né? isso. Muita gente fala isso. Não sei se você concorda. Você já leu Adonias também, não? Já li Adonias, já li. Não li a obra toda de Adonias, não, né? Sim. Mas li Chão de Cacau. Ele é mais seco, né? As aquele velhas, minismo, né? li as velhas, li eu esqueci o nome aquele, que é um dos mais famosos dele, Corpo Vivo, né? Que é muito bom mesmo. Assim, quando você fala assim que é mais realista, Adonias é mais realista, eu acredito que Adonias, na verdade, ele foi mais visceral, né? Eu acho que talvez pelo fato dele ele viver mais na roça do que o próprio Jorge, embora Jorge tenha visto uma tocaia armada pro seu próprio pai. O cara foi matar o seu pai, né? Então, e ele descreve aquilo de forma bacana em um dos homens tocar grande e outros. Aí ele cita algumas coisas também, de tudo que é relacionado ao cacau, ele sempre está falando de tocaia, de morte, dos coronéis que eram isso e aquilo outro, né? Agora, o Adonias, eu gosto de Adonias, eu gosto muito de Adonias. Eu falo como historiador. Eu falo como historiador, sim. dúvida. Nós estou dizendo, Jorge é muito bom. Eu aproveitei muito de Jorge para escrever história também, né? Agora, Adonias me parece mais aquela fidelidade. Eu até me inspirei em Adonias para criar os contos históricos dessa época, dos inícios do cacau, né? No começo, final do século XIX, começo do século XX, que é a época gloriosa do cacau. Né? Eu tenho vontade de escrever um romance sobre o cacau, né? Eu tenho até o título, mas eu digo que eu vou escrever ele. Já fiz até uma estrutura, um mapa-cena do romance aqui, para no futuro eu escrever ele. Para não perder a ideia, pintor, né? E eu já anotei ali, não sei se você é como eu, as ideias vão pintando, eu vou arquivando elas ali para um dia a gente poder pegar elas e utilizá-las, né? Então eu deixo ali, eu tenho uma história já pronta ali, que eu conto a história de um... Eu não sei ainda se eu vou contar a história de um coronel, ou se eu vou contar a história de uma civilização, entendeu? Que se formou em torno do cacau. Você disse muito bem, como você disse que veio gente do mundo inteiro para aqui quando Ilhéus estourou.
né? Ilhéus tinha a ferrovia, a hidrovia, enfim, rodovia, tinha tudo. Ilhéus era uma cidade assim que era era uma mini cópia do Rio de Janeiro, né? Não, A galera tinha tanta, né? A galera gastava tanto que queria fazer tudo igual ao Rio de Janeiro. Fez o Cristo Redentor, né? Construiu o Palácio do Catete, fez coisas, muitas réplicas do Rio, porque as pessoas eram, aqueles coronéis, eles eram muito fãs da grandiosidade que o Rio de Janeiro era na época também. Sim, Enfim, teve muito mas desperdício isso, né? também, né? Porque eu conto lá Oxe, muito! Você falou de Uruçuca, você morou em Uruçuca. E Uruçuca era das regiões mais férteis, ainda é, né? É uma das terras mais férteis, da região é Uruçuca. Exatamente. Acompanha o curso, Água Preta de um campo. Exatamente, o curso do Rio Almada, né? E que teve as maiores guerras, a Guerra do Sequeiro também, foi no curso da Almada, né? Exatamente. Que hoje em Itajuípe. Sequeira do Espinho, já foi lá em Itajuípe, exatamente. Que hoje em Itajuípe, o nome era outro na época. Exato, E os caras tinham na fazenda, isso em 1910, 1920, tinha piano de cauda na casa. Isso mesmo. Era coisa, você imagine aí. A louça vinda da Europa, para vidro, era o que tinha de melhor. Quando um carro era lançado, o carro primeiro vinha para cá, certo? Às vezes não era nem lançado no mercado, o carro vinha primeiro para cá, para o coronel experimentar, para ver se aquele era o carro ideal, e depois eles lançavam o carro. Tinha umas histórias assim, meio urbanas, mas que era verdade mesmo, de tanto dinheiro que rolava aqui nessa cidade. E quem conta muito a história da decadência é nosso amigo Daniel Tami, né? Você conhece aí, com certeza. Sim, Daniel, conheço. Daniel tá lançando até um livro infantil agora. Também outra pessoa como a Lei, outro cara fantástico, simpático ao extremo, adorável a todo mundo, né? É verdade, Ele conta muito essa história. O seu pai era servidor público quando você era pequeno, né? Você disse que ele foi delegado, né? Foi. Ele era militar. Né? Então. Servidor público, né? Servidor público, né? Exato. Mas quem vivia do cacau foi justamente na época que você volta para Ilhéus de Uruçuca que começa a grande decadência, né? No final dos anos 70. Exatamente. Você deve ter pegado isso na começou escola. A degringolar. Mesmo assim, Ilhéus, por exemplo, no começo dos anos 80, ainda pulsava aqui. Pulsava porque eu lembro que no primeiro governo do ex-prefeito aqui, a gente tinha muito dinheiro porque ele construiu o Teatro Municipal, por exemplo, com recursos próprios. Né? Então ainda foi a época que teve muito dinheiro, mas aí 6 anos depois veio a Vassoura de Bruxa, que de fato regaçou com tudo mesmo e acabou de uma vez com toda a nossa história. Né? E para voltar às origens foi muito difícil. Muito difícil. Na verdade, nos meus livros eu desmistifico isso, né? Porque eu mostro que não tinha como competir com a Costa do Marfim e Gana quando Costa do Marfim e Gana se tornaram os grandes produtores mundiais de cacau, né? Os grandes, exatamente. E aí essa competição, que foi a mesma coisa que aconteceu com o açúcar no primeiro ciclo, quando o Brasil foi muito rico. Ilhéus repetiu essa história do recôncavo, né? Isso que eu te falar. Que você tinha uma predominância e aí começou a ter a concorrência do Caribe no açúcar e isso se perdeu. A falta de capacidade de se reinventar, ou então, como eu prefiro dizer, a gente é vítima das circunstâncias também. A gente não pode se atribuir toda a culpa pelas coisas, né? Às vezes é a circunstância que nos leva para isso. Então, vamos falar disso, vamos fazer um gancho de dizer se as circunstâncias governam a vida ou a gente governa a vida. As circunstâncias governaram mais sua vida ou você governou essas circunstâncias? Rapaz, eu acho que foi 50-50. Meio a meio. Teve momentos que foram as circunstâncias que acabaram governando a minha vida e teve momentos que eu consegui eu mesmo governar essas circunstâncias e até, de certa maneira, fazer com que essas circunstâncias acontecessem. Deixa eu tentar, de uma forma meio metafórica, explicar como é que essa coisa se deu. Quando eu percebi, por exemplo, né, enquanto produtor cultural, que eu ficava correndo atrás de patrocínio, eu ficava correndo atrás das coisas e não me preparava para correr, né? Eu corria sem me preparar, aí eu sempre acabava me dando mal. Então eu estava correndo atrás das coisas, né? Correndo atrás das circunstâncias. Aí o que eu fiz? Eu comecei a me preparar profissionalmente, né? Me dedicar mais àquilo que eu fazia. E aí aconteceu
o que eu conto até num dos meus livros, que é uma passagem da história da borboleta, ou melhor, do Jardim das Borboletas, que é bem assim. Não adianta você correr atrás das borboletas, né? Você tem que preparar o seu jardim para que as borboletas venham até você. E foi o que eu fiz. A partir do momento que você se organiza, né? Em primeiro lugar, se organiza, se estrutura, se capacita, se profissionaliza, né? Você se aprofunda naquilo que você quer realmente fazer, as coisas começam a acontecer, ou seja, as portas começam a se abrir. Porque aí as pessoas já começam a olhar para você com outros olhos. Então, foi a partir daí eu, digamos assim, fui muito feliz em algumas circunstâncias, porque elas se abriram e eu estava preparado para poder entrar nessas portas que se abriram. E em outros momentos eu estava preparado e acabei entrando e me dei mal. Então foi quando eu falei daquele lançamento, do primeiro lançamento meu, mas no segundo já deu certo, porque eu já tinha pensado como é que funcionava a questão. Aprendi a trabalhar a própria imagem, que eu acho que é importante você trabalhar a sua autoimagem, tá? De uma forma até sutil, eu não sei se é porque a gente nasce com algumas habilidades, e eu acho que assim, que quem tem o dom, que nasce com o dom, só o dom por si só não basta, é preciso ter a técnica. O dom é o mínimo. A técnica é importante. Às vezes você tem a capacidade de contar história, você é um historiador nato, mas se você não tiver a técnica e o time certo de dizer isso ou aquilo, suas histórias não vão fluir, suas histórias não vão, né, chamar a atenção. Isso vale sobre tudo para o escritor. Para o escritor vale mais do que para qualquer outra coisa. O escritor é místico. Exatamente. Quando eu consegui alinhar essas coisas, eu consegui formar a genética é quase nicho, nada, né? Para o escritor. Né? A genética é quase nada. E sabe que é uma coisa interessante, Aurélio? Assim, hoje nós, escritores, assim, digamos assim, escritores, não digo que eu sou um escritor nacional, porque não estourei nacionalmente, mas eu digo que sou um escritor regional, né? Mas em que nada difere de quem escreve de forma nacionalmente, sei lá, de forma que possa... na verdade, não faltou ainda a oportunidade de acontecer. Um dia acontece. Né? Então, assim, eu comecei a trabalhar meus nichos. Né? Eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar nossos nichos. Ou seja, aquelas pessoas que estão no seu entorno, aquele público que está perto de você, né? Aquele lance de você ir até o seu leitor, de conversar com ele, seja aluno, etc. E tal. Então, eu fui criando um nicho. Então, eu posso dizer assim, quando eu lanço um livro, graças a Deus eu tenho uma plateia boa. O meu último romance que eu lancei, O Povoado das 11 Mil Vidas, pra você ter ideia, eu consegui pagar ele todo antecipadamente. Né? E no dia ainda vendi um bocado de romance, né? O que foi muito bacana, porque assim, a gente vem construindo, não é uma coisa que nasceu de ontem, né? Vem 20 anos escrevendo e falando sobre isso, e a tendência nossa que procura se aperfeiçoar é escrever cada vez melhor, e é isso que eu quero, né? Eu quero escrever bem, eu quero que as pessoas gostem do que escrevo, e eu acho que mais importante até do que vender livros, embora a gente viva disso, né? A gente precisa dos livros serem vendidos. Eu acho que o mais importante de tudo, e inclusive assisti um filme muito bacana, que eu não sei se você já assistiu, chamado A Esposa, né? Assista, tá nos canais de streaming aí, A Esposa, que conta a história de um escritor que ganhou o prêmio Nobel. E eu não vou nem contar mais detalhes, porque é bom você assistir, que você vai tirar as próprias conclusões. E aí é o seguinte, você precisa se fortalecer no seu nicho, né? Você precisa escrever não só para você, né? Você tem que escrever para os outros. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que mais importante do que vender livros é você ser lido, né? Porque quando você é lido, aí sim você vende. Porque um conta para o outro, ou vai contando para o outro. Pô, você leu esse romance? A gente chama de recalque. Você leu esse, né? Pronto, é isso aí, cara. Eu sou um fracasso completo nisso, impressionante. Por quê, velho? O cara lê meu livro e não entende, né? É uma coisa, não gosta, é pesado. O único romance que eu escrevi que realmente tinha recal, e ainda tem, né? E ainda vou voltar a trabalhar ele, agora eu não sei se o YouTube vai aceitar e tal, porque eu acho que eles tiram do ar, né? Que foi o primeiro que eu escrevi, que foi o Maristela pro Infiel, acho que você conhece. Maristela. Não conheço não. E aquele funk juvenil? Erótico. Esqueci o nome dele. Tem aquele lá, Corifé.
Aquele Fã Juvenil que eu li, que eu achei massa. Também. Cor e Fé, Você né? achou? Sim, eu li esse livro. Foi você, livro, então. Cor e Fé. Foi você que achou bom. Foi. Não teve mais ninguém que achou exatamente. bom. Foi só você. Foi, eu li. Eu descobri que foi você que achou. Foi mesmo, foi. Tô brincando um pouco, mas realmente eu não sei se eu acho que eu fui muito sério, falei de filosofia, coisa. Foi, de fato. Aí você falou assim, mas talvez porque eu me identifico com essas coisas, aí eu. Ah, sim, porque você também. lê desde pequeno, né? Você se. Pô, o cara que lê 2 romances por mês, aí faz diferença. Deixa eu te falar. Meu novo livro agora vai ser lançado em Portugal. Né? Esse que eu escrevi agora vai ser lançado em Portugal e vai ser lançado no Brasil simultaneamente. Eu vou estar lançando ele agora. Você já foi para Portugal ou você ainda vai aí para esse lançamento? Não vou participar agora não. Deixa primeiro, ele vai ser lançado pela editora, né? Sim. Vai ser lançado lá. E aí, se tiver uma boa aceitação lá, eu vou fazer o lançamento lá, né? Que aí seria bacana, né? Mas você já foi para lá, já conhece? Não conheço não. Tem que conhecer, é a nossa cultura, é a nossa cultura espelhada. Nossa cultura, com certeza. Impressionante como a gente... Vou fazer um projeto para no ano que vem estar lá. Acho que Ilhéus, Salvador tem muito a ver com a cultura portuguesa, né? Tem uma influência... Portuguesa tem. Tanto que, engraçado que quando eu escrevo o realismo mágico, eu sempre eu me espelho muito no folclore português, entendeu? Na cultura popular portuguesa. Eu sempre coloco alguns elementos na minha obra, sempre de lá, né? Acho que sou influenciado muito por lá. Sim. Eu coloco. Agora vamos falar de uma parte da vida que, o espectador, o cara tá aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente já tá. A gente já tá com 51 minutos. O sujeito já está curioso, né? Você, toda essa. Que eu falei que você era tímida, né? Os tímidos dão as melhores histórias. Como é que foi essa história? Vou falar da parte que a gente é totalmente quase passageiro. Ou seja, as circunstâncias nos governam totalmente. Como é que foi os casamentos, filhos? Conte cada um deles aí. Faz um apanhado geral. Meu primeiro casamento eu casei novo, que eu falei. 23 anos eu casei. E ela tinha quanto? E esse casamento. Ela tinha 20. Então a diferença era muito pouca, 3 anos. Praticamente tínhamos a mesma idade, né? Foi quando nasceu meu primeiro filho, meu primeiro e único filho, né? Que eu só tenho um filho até hoje, que é o Caio. Então, mas esse casamento durou pouco. Seu filho está em Ilhéus, não? Está em Ilhéus. Tá pertinho do pai. Mas não se enveredou pelo meio da arte, não quis saber de arte, não. O negócio dele é mais as artes exatas, né? As ciências exatas, na verdade. Está fazendo engenharia. E aí o que acontece? Eu fiquei só 5 anos casado, né? Agora de noivado foi mais 5 anos, eu acredito que foi mais 5 anos, então o total acabou sendo 10 anos. Quando você noivou, ela tinha 15, então. Naquela época era normal? Não, tinha 17. Tinha 17. Sim. Aí acabamos ficando 5, né? 5 anos foi. 22, é isso mesmo, por aí. Então, foi esse o primeiro casamento. Foi um casamento bom e tal, mas eu que resolvi me separar. Né? Você sabe que às vezes o artista tem umas ideias meio malucas assim. E acabei apaixonando por outra É quase outra impossível. Mulher, entendeu? É quase impossível uma esposa aguentar um escritor. A depois a parte do escritor quase impossível. E o pior não é só escritor, é escritor e diretor de teatro, né? Não, diretor de teatro envolvido com muitas atrizes, etc. e tal. Aí o bicho pega. Resultado. Fiquei esse tempo todo, depois me separei, conheci uma outra garota, fiquei mais 5 anos com essa garota, né? E não deu certo, a gente não chegou nem a casar. Você fala garota, você já estava com quantos anos quando casou a segunda vez? Uns 30? Não, quando eu casei a segunda vez já tinha mais de 30, tinha 38. E ela tinha quanto? 38, quando eu casei a segunda vez tinha 38. E ela tinha quanto? Essa agora que eu casei, terceira a segunda, agora, a segunda. Eu casei tem 28, tinha 26. A segunda foi só um namoro, não foi casamento não. A segunda foi só um namoro. Sim, mas a diferença era de você falou garota. 15 anos. Ah, tá. 15. Eu tinha 30, 13 anos, que eu tinha 30, ela tinha 17. Você dá razão àquela piada, né, que diz que o homem aos 20 prefere uma mulher de 20. E continua preferindo.
E 40 ele prefere. Mas depois você edita esse negócio aí, não bota essas coisas não. Tá certo. Não tem edição aqui, não. É só brincadeira, pô, a gente pode brincar. Você me disse que já fez título politicamente incorreto. Você não é muito politicamente correto, você é um cara bem solto, bem tranquilo com relação a essas coisas. Pois é. Quer dizer, você é Aí time depois, lógico, aos né? 38, eu conheci minha atual esposa. Hã? Sim. E aí tá. Não entendi. Você está casado então já faz mais de 10 anos agora. Tá, jamais. Vou fazer 14 anos. Vou fazer 14 anos. Aliás, 14 não. Vou fazer 13 anos de casado. 13 anos. Agora, 14 que eu conheci, mas 13 anos de casado. agora você está Passa agora no começo da primavera. você tá sossegado agora. Não, agora eu tô quieto. Tá bem de vida. Tô sossegado, agora depois sou 50 homem de tá uma na mulher hora, né? só. Aliás, eu sempre fui um homem de uma mulher só. Nunca tive mais de 2 mulheres ao mesmo tempo, 3 mulheres, não. Conheço muitos amigos que preferiam ter 2, 3, assim, uma em cada cidade, mas eu sempre fui eu sempre fui homem de uma mulher só. Sim, né? não, isso somos dois. Né? Isso acho que é também característica dos escritores. Uhum. Não de todos, né? O Drummond não tinha essa característica, sabe? O Drummond era. O Drummond já era diferente. Drummond Castro era Alves. terrível. Não, Castro Alves, não, se bem que Castro Alves. Não, ele foi uma quando de se cada vez. apaixonou, de Ele fato, foi uma né? de cada vez. Castro Alves Foi mesmo. viveu só mesmo. 24 anos, mas teve uma de cada vez. 24 anos. Jorge Amado Cada vez foi. não meta a mão no fogo, né? Não sei. Não, eu também não. Jorge Amado Jorge não. Amado, Jorge Amado. a Acho que foi esposa, Zélia ele que só- conseguiu. É. Zélia conseguiu quentar ele. Zélia conseguiu Não tenho dúvidas. segurar ele um pouco, né? Há controvérsia. Né? A controvérsia, né? Mas enfim, eu também não vamos fazer indiscrições, até porque eu sei alguns casos de cocheira, então vamos deixar essa parte para outro Deixa dia. quieto, deixa É. Pula esse Sim, capítulo eu aí. entrevistei essa semana, viu? Eu conversei com um amigo nosso que teve muito mais sucesso com a gente, que é o Guga Domênico, lá de São Paulo, né? Guca Domênico. Guga não, ele me xinga se eu falar Guca Domênico. Ele já teve livros dele com mais de 100 mil exemplares e tal, né? Sempre Maravilha. teve grande editora. O cara tá em São Paulo também facilita, mas é porque ele é talentoso também. Ele é fantástico. E ele me dizia uma coisa, Paulo, ele tá com 61, tá mais velho que a gente. Sim. Ele diz assim que ele tem saudade, eu adorei a frase dele, eu tenho saudade do futuro. Porque ele acha que o melhor ainda está por vir. Você acha que o melhor está por vir? Rapaz, é uma pergunta até difícil de responder, entendeu? Porque eu acho que o melhor às vezes é o presente, né? É estar aqui conversando com você e batendo esse papo gostoso. Eu acho que esse é o melhor. Eu acho que cada dia se a gente der o nosso melhor, ele vai sempre ser o melhor de ontem e de hoje. Nós passamos por momentos bons, tivemos coisas boas no passado, né? A gente às vezes relembra as coisas boas que o passado teve, mas a gente não vai conseguir mais alterar, a gente vai ficar só naquela saudade. Mas o presente eu acho que é importante. E o futuro, a saudade do que virá, é difícil você sentir algo que você ainda não sabe como será, né? De repente pode ser 3 vezes melhor do que é hoje, né? Mas eu acho que o presente é fundamental. Eu acho que viver cada dia é importante. Eu acho que o viver o dia de hoje é o que faz a gente ser mais feliz, sem ansiedade, né? O que é muito difícil hoje em dia. Você Sim, você é uma pessoa das poucas pessoas, principalmente escritores, que não se mostra ansioso. Você é dos poucos. Né? Porque a gente geralmente. E tenho certeza também que o primeiro dia que você estreou no teatro, você pensou, poxa, né? Daqui a pouquinho eu estou em novela da Globo e tal, né? O negócio. Você já imaginou as possibilidades. Só dizer uma coisa para você. Se eu disser pra você que eu tive a oportunidade de ir pra Globo e não fui. Eu também. Não fui. Não fui porque não, assim. Eu era no fiquei com jornalismo, medo, não era essa coisa de ator. Certo. Mas eu fui chamado uma vez para participar, até ir pro Rio com uma pessoa e tal, mas eu fiquei com medo de ir, cara. Eu já tinha. foi meu primeiro casamento. Quantos anos você tinha? Eu tava com um emprego fixo, ou seja, na prefeitura. Fiquei com medo de perder o emprego.
né? E a mulher falou, não, bora, rapaz, lá no Rio a gente vai, vou te Não, apresentar. eu, E eu devia ter ido, é. mas tudo bem, não era para ter ido, Eu sou não. Barnabé Aí também. foi. Olha, a vez quando você veste a roupa de Barnabé, de funcionário público, não tem jeito, né? Você não É larga fogo, de é jeito nenhum, eu verdade. nunca vi ninguém Não largar. largue de jeito nenhum, é mesmo, é Meu pai verdade. que E largou, aí não né? larguei mesmo. Maluco, meu Foi, pai. né? Pois é. Eu não larguei não. E aí foi nessa Meu aí. pai Mas foi a é isso, única tudo tem pessoa que seu eu tempo, conheço né? que largou. Largou, maravilha. Eu conheço, não, eu conheço uma pessoa também, duas que largou, assim, nesses tempos aí. Falou, eu quero saber disso não. Foi, largou e foi fazer outra coisa. Ele tá feliz no que tá fazendo. É, É isso. às vezes dá certo, né? A ver dá certo, verdade. Beleza. Então, Paulo, eu vou te deixar, se a gente está chegando numa hora de programa, deu uma hora certinha agora. É isso. Eu Maravilha. queria te Pronto. deixar bem à vontade agora, que eu também sou muito chato, fico interrompendo. Você se lembra lá do conselho que o pessoal puxava a minha orelha, chamava a minha atenção sempre que eu ficava interrompendo. Então eu vou deixar você bem à vontade. Certo. Eu quero agradecer, né, por esse momento, desse bate-papo descontraído. Eu acho que a gente precisa criar momentos como esse, né? Eu acho que a pandemia do coronavírus serviu para a gente refletir em muitas de nossas ações culturais, né? Sobretudo na área cultural, né? Quando as pessoas perceberam que elas são indispensáveis em momentos como esse. Mas só que nós artistas, nós escritores, nós produtores culturais, acho que nunca imaginávamos passar situações como essa e tanto não conseguimos, em alguns casos, levar adiante esse processo. Agora sim, a gente está começando a repensar e ver as coisas. Né? Eu acredito muito em algumas coisas que eu escrevo. Aliás, se você não acredita no que você escreve, ninguém vai acreditar. Né? Então Não, tem uma frase minha que é bem assim, que diz o seguinte, que o orgulho é a lâmina que fere, mas a liberdade, ou melhor, a humildade é a libertação da alma. Né? E eu acredito que a humildade é fundamental em toda e qualquer etapa de nossa vida, de nossa criação, de nosso ato. Né? sem dúvida. Acho que a humildade não no sentido de você dizer amém a todas as coisas, mas no sentido de que você está sempre aberto para ouvir, sempre aberto para discutir. E somos todos falhos, para né? dialogar. Somos todos falhos, Exatamente. incompletos, Todos pecadores. os dias, isso, somos completamente pecadores o tempo inteiro, nós estamos falhando. Mas o que é bom é que a gente falha, mas não desiste, né? A gente vai se corrigindo aqui, se levantando ali e tal, e vai caminhando para frente. É isso, meu velho. Obrigado por essa entrevista. E vamos que vamos, né? E espero contar com você no lançamento do meu próximo romance, no ano que vem, ou esse ano ainda, se der tempo, se tudo passar essa pandemia, né? Para você conhecer um pouco de Rio das Almas. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo, até porque eu vou te dizer que você sabe que eu sou interesseiro, né? Você sabe que eu sou um cara bem egoísta. E aí, eu disse, como é que eu vou falar com o Ilhéus? Eu vou falar com o Paulo Cidade. Porque aí a cidade toda vai ver que você é um homem popular aí. Eu sei que você é um cara amiguista, foi secretário de Cultura de Ilhéus, né? Foi verdade. Você podia falar um pouco dessa experiência, se quiser mais aí, então a gente pode ir tocando. Não, é o seguinte, assim, eu passei 500 dias, 520 dias, na verdade, à frente da Secretaria de Cultura. E me afastei dela por uma questão política, né? Infelizmente, o gestor não entendia a cultura como um processo de desenvolvimento estratégico da cidade. Né? E eu sou um cara de planejamento, eu sou um cara visionário, eu sou um cara que trabalha a cultura como um processo de construção que não pode ser de forma imediata como é a cultura ilhéense. Às vezes a cultura ilhéense, o processo de criação ilhéense é muito imediatista, você quer um negócio, o cara quer para agora. Não entende que algumas áreas artísticas precisam de maturação, precisam de tempo para elas serem bem executadas. É tanto que eu criei um plano estratégico na Secretaria chamado Cultura 500, que é um processo para os próximos 16 anos. Né? Ou seja, o que poderia acontecer no município de Ilhéus, ou o que pode acontecer no município de Ilhéus, para Ilhéus se tornar uma cidade altamente criativa. Né? Pegar os moldes de capitais como, sei lá, Paris, enfim, a cidade de Medellín, como em pouco tempo virou uma referência mundial na área da cultura,
né? É o próprio México, né? Então, assim, eu criei um planejamento que caminhava para essa verne, né? Ou seja, daqui a 14 anos, 15 anos, Ilhéus vai se transformar, 14 anos exatamente, vai ter 500 anos de idade, né? Então, o que a gente pode fazer até chegar a esses 500 anos? Então, eu já comecei esse planejamento desde já e mostrei como é que a gente podia avançar isso. Mas, infelizmente, alguns processos retrógrados não entenderam como é que isso funcionava, né? Achavam que as coisas tinham que ser aqui e agora, e não é. Os processos, às vezes, são a médio e longo prazo, né? E eu comecei a construir isso, comecei a ir mostrando, mas na hora que eu estava engrenando o processo, aí veio essa tal política partidária que acaba acabando com tudo que você pensa em um dia construir uma política pública de fato de cultura, né? Mas é isso. Mas foi boa a experiência, foi muito bacana, foi bom que me deu um tempo para mim agora mergulhar na minha literatura. Já tem um ano que eu venho só escrevendo, escrevi 2 romances, estão inéditos, né? E eu espero escrever mais, já estou escrevendo outro, e talvez no futuro eu volte a trabalhar com política pública de novo, mas no momento o que eu quero é só literatura. É isso aí. Valeu, meu amigo. Você não quis assumir, mas eu tenho certeza que para você o melhor está por vir, viu? Você pode ter saudade, pode alimentar a saudade do futuro, porque vai ser um futuro muito bom. Você merece, meu cara. Maravilha. Foi muito bom falar Valeu, contigo. Você sabe que eu sou admirador seu, não é de hoje, né? Você sabe disso. É verdade. Maravilha. Massa. Grande abraço, Paulo. Valeu. Um abraço. Um abraço da esposa também, um abraço a todos aí. E das suas também. Da capital. Valeu. Um abraço. Um abraço, tchau. Tchau.